Espírito, a tua presença, ó Pai, entre nós. Muito obrigado, meu Deus. Te louvamos e bendizemos. Agora, Senhor Deus, nós oramos a Ti, pedindo a Ti, que Tu venhas falar aos nossos corações, através da Tua palavra, desta pregação bíblica, ó Pai. Que Tu fale com cada um de nós nessa noite, ó Pai. Que as Tuas santas e benditas verdades sejam aplicadas aos nossos corações e que possamos, Senhor Deus, crescer no conhecimento de Ti, ó Pai, para vivermos, Senhor Deus, em intimidade contigo, para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que pedimos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes e corações e aplicando as Tuas verdades em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, prossigamos falando sobre alguns atributos maravilhosos do ser de Deus. Nós falamos na última terça-feira sobre o Deus imutável, sobre a imutabilidade de Deus, sobre a perfeição de Deus na sua natureza, no seu ser, que não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Aprendemos que Deus não muda, porque toda mudança ela ou é para pior ou é para melhor. Se ela é para melhor ou para pior, se Deus mudasse, Deus era imperfeito. Mas Deus é perfeito. Ele não muda. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é como uma rocha, inabalável, inamovível. Pode as ondas do mar baterem, virem contra ela, ela permanece firme. O nosso Deus não muda, né? Aprendemos também que a imutabilidade não é a mesma coisa de imobilidade, e conversamos sobre isso e mostramos biblicamente a diferença a respeito disto. E hoje nós vamos falar sobre essa outra qualidade de Deus, outro atributo de Deus, presente de forma tão clara neste salmo. Este salmo é o salmo preferido de um colega meu espírita, e este salmo, que é um salmo que o pastor Evandro chama de o raio-x do Espírito Santo, né, pastor Evandro? Então, nós vamos aprender nesse salmo, nesta noite. Ele fala, pelo menos em dois atributos de Deus, mas podemos achá-lo, os três atributos da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus no Salmo 139. Ano passado eu folheava uma revista da Ultimato, mês de outubro, setembro, e me deparei com uma história muito interessante de um pai que tomou a sua filha de 10 anos e seguia com a Giovana, sua filha, para a escola. Ela, na idade de 10 anos, e o pai tomou o carro e conduziu a filha para a escola. O texto na revista diz que lá pelas tantas a menina apontou para uma árvore e perguntou: Deus sabe quantas folhas tem essa árvore? Ao que o pai respondeu: claro, filha, ele sabe quantas folhas tem essa árvore. Aí a filha voltou a perguntar: Deus sabe quantas árvores há nessa rua? E o pai, mais uma vez, respondeu: sim, filha, Deus sabe quantas árvores existem. E Deus sabe quantas folhas cada uma tem. Deus sabe
quantos cabelos você tem. Nossa, papai, Deus sabe muito mesmo. Giovana ficou calada por um tempo, e o seu pai pensou que o assunto havia terminado. Então, de repente, Giovana exclamou: pai, eu sei alguém que sabe mais que Deus. E o pai perguntou: quem é Giovana? Ninguém sabe mais que Deus. O Google, pai. O Google, ele sabe mais que Deus. E o pai disse: não, filha. Nem mesmo o Google sabe mais que Deus. Foi ele quem deu inteligência ao homem para criar o Google. Puxa, pai, então Deus realmente sabe muito. Foi a resposta daquela criança de 10 anos. E a gente sabe que Deus realmente sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Há muitas pessoas que hoje recorrem para o Google para achar resposta para tudo. Mas só quem tem resposta de todas as coisas é Deus. Só Ele. Salmo 147, verso 5 nos diz: grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O seu entendimento é infinito. Não há limitação, não há finitude. Ele sabe todas as coisas, ele entende todas as coisas. Nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ele é o Deus onisciente. Deus sabe todas as coisas. Ele tem ciência de tudo. Sabe tudo o que aconteceu. Conhece todo o passado. Sabe tudo, exatamente tudo que está acontecendo neste exato momento. Não simplesmente aqui dentro do templo, mas em toda a terra. E não somente em toda a terra, mas em todo lugar. Tudo Ele sabe do presente. E o nosso Deus sabe todas as coisas, não simplesmente do passado e do presente, mas Ele sabe todas as coisas que ainda hão de acontecer. E tudo está diante de Deus de uma forma muito diversa daquilo que nós costumamos lidar com o saber, com a ciência. Deus sabe todas as coisas estão patentes, estão diante dos seus olhos. Deus não precisa de uma sucessão cronológica para saber as coisas. Tudo, passado, presente, futuro, tudo está diante de Deus. O seu saber não é um saber como o nosso, por um processo de dedução, de indução, de raciocínio. Não, Ele sabe todas as coisas. O saber de Deus e o conhecer de Deus não é um saber como o nosso, simplesmente de nós enxergarmos as coisas e pela percepção e os fenômenos externos. Não, Deus sabe todas as coisas de forma muito profunda. Deus sabe todas as coisas, sabe de forma muito profunda, porque Deus não vê como o homem vê, apenas a aparência, mas Deus olha o coração, Deus olha a essência, Deus olha a natureza, Deus olha o ser, e muitas vezes é algo que muitas vezes passa desapercebidos por nós, mas Ele sabe todas as coisas. Nosso Deus sabe todas as coisas. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 4, verso 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há nada encoberto para o Senhor, amados. Absolutamente nada. Tudo está despido, está nu, está patente aos seus olhos. Ele enxerga todas as coisas. Ele não vê simplesmente a aparência, mas Ele vê a intenção, as motivações, a natureza, o ser. Ele sabe cada coisa. Ele não vê simplesmente a lágrima que corre do rosto. Ele entende o coração. Ele não vê simplesmente o rosto que se esboça numa face. Ele olha lá no profundo do meu e do seu ser, porque Deus sabe todas as coisas.
Deus sabe absolutamente todas as coisas. E saber que nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas, amados, isso nos leva a um momento de contrição. Isso nos leva a querer nos inclinar diante de Deus e adorar aquele Deus que tudo sabe. A consciência, amados, o saber da onisciência de Deus é algo que tem que nos impelir a adorar esse Deus verdadeiro, amados. Enquanto nós podemos olhar para o passado e saber alguma coisa da nossa vida, muito do nosso passado nós esquecemos, mas diante de Deus, amados, Ele tem todo o saber do passado. Enquanto nós olhamos para o presente, o nosso saber do presente é limitado. Ele conhece todas as conexões e contingências presentes no mundo. Ele sabe todas as coisas. Enquanto nós olhamos para diante, para amanhã e para depois de amanhã, e nós imaginamos o que vamos fazer, até planejamos uma agenda para o feriado e para o próximo dia de trabalho. O Senhor, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Aquilo que eu agendo, aquilo que você agenda para o feriado de amanhã, aquilo que eu agendo, aquilo que você agenda para o primeiro dia de trabalho na quinta-feira após o feriado, pode muito bem seguir por um caminho totalmente diferente do que nós planejamos. Mas aquilo que o Senhor sabe será tal qual Ele tem ciência, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A onisciência de Deus, amados, é um atributo de sua perfeição. A onisciência é um atributo da perfeição de Deus. Se Deus não fosse onisciente, haveria imperfeição na pessoa divina. Mas nós já aprendemos aqui que Deus é perfeito. E um atributo da perfeição divina é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. E isso deve nos levar à adoração. Bem como o atributo da sua onipresença. A onisciência e a onipresença gerem em alguns, amados, uma inquietação muito grande. Mas em outros, gera um conforto e uma segurança. Para as pessoas que brincam com o pecado e desprezam a santidade, falar em onisciência e onipresença de Deus é algo que os atemoriza. É algo que coloca eles em estado de terror. É algo que inquieta os seus corações. Porque o Salmo 90, verso 8 nos diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Quem brinca com o pecado não gosta da onisciência de Deus. Quem brinca com o pecado e despreza a santidade tem pavor à onisciência e à onipresença de Deus. Porque diante dos olhos de Deus está todo o pecado, toda iniquidade, toda injustiça, por mais que tenha sido praticado ocultamente, e não tenha uma testemunha ocular, o teu Deus, Ele tudo vê. E Ele viu. Mas também a onisciência, a onipresença de Deus traz conforto e segurança para quem, apesar das suas fragilidades e pecados, buscam genuinamente uma vida de santidade. Olha só, para quem brinca com o pecado e despreza a santidade, traz pavor. Mas para quem conhece as suas limitações, conhece as suas fragilidades, sabe dos seus pecados, mas luta pelo viver em santidade, traz conforto e segurança. O profeta Ezequiel nos diz no verso 5, capítulo 11, quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Aquilo que sobe ao teu Espírito, eu conheço. E se a intenção do meu e do seu coração é boa, Ele conhece a motivação, Ele conhece. Meu amado, aquilo que sobe ao Espírito, quem está do nosso lado não sabe. E aquilo que sobe ao nosso espírito, parece que nem mesmo nós ainda tomamos conhecimento. Mas quando está subindo ao Espírito, o Senhor já sabe.
Ele diz: eu conheço. Eu conheço. Salmo 139, o salmo que lemos essa noite, verso 2 nos diz: de longe entendes o meu pensamento. Ou seja, de longe o teu pensamento ainda está formando, ele já entende o teu pensamento. Tu estás começando a entender o que tu estás pensando, ele já entende aquilo que tu estás pensando, porque o nosso Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece as tuas alegrias, ele conhece os teus sonhos, ele conhece as tuas tribulações, ele conhece as tuas aflições, ele conhece as fortalezas que ele te deu, e ele conhece as fragilidades que há em ti. Deus conhece todas as coisas. Oh Deus maravilhoso, maravilhosíssimo é para nós, amados, essas coisas todas. O mesmo Salmo 139, verso 4 nos diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tudo conheces. Está processando, a palavra não foi nem verbalizada. Ele já conhece a palavra que vai sair da tua boca. Porque ele conhece todas as coisas. Servo de Deus e serva de Deus. Eu posso não saber, mas o Senhor sabe. Teu marido talvez não saiba, mas o Senhor sabe. Tua esposa talvez não saiba, mas o Senhor sabe. E o Senhor te conhece. O teu Deus, aquele que te ama, sabe todas as coisas. Ele conhece, ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele conhece. Antes mesmo que palavra chegasse em minha língua, tu conheces, tudo tu conheces. O Senhor conhece cada coisa, amados. O Senhor conhece cada passo que daremos. O Senhor conhece todo passo que nós demos. E o Senhor conhece exatamente como estamos agora. Como diz o pastor Evandro, é o raio-x do Espírito Santo. Mateus 6:8 nos diz: vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. O Senhor conhece a tua necessidade antes mesmo de você pedir. Ele conhece. Ele conhece. Ele sabe. Antes que você abra sua boca em oração, colocando diante de Deus a sua necessidade, o nosso Pai que está nos céus sabe. Sabe. Ele conhece. Atos 15:8. E Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E Deus que conhece os corações. Eu acredito, amado, e você estudar uma planta, um inseto, um animal, o globo terrestre, o universo, a lua, Marte, tudo isso impressiona. Mas o que mais me impressiona é o que ciência alguma consegue conhecer. Por mais que labute, se esforce, por mais que gaste tempo, por mais que gaste dinheiros e mais dinheiro, por mais que junte-se os maiores PhDs e cientistas da face da Terra, não se consegue conhecer o coração do homem. O coração do homem não se consegue conhecer. Mas Deus conhece os corações.
Deus conhece os corações. Eu sempre digo que nós vamos ter surpresas no céu. Nós teremos surpresas nos céus. Nós nos encontraremos com pessoas que talvez achássemos que não estariam lá. E nós sentiremos falta de pessoas que nós tínhamos certeza que lá encontraríamos. Sabe por quê, amados? Porque nós temos limitações para conhecer o coração, mas Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Meu coração me engana a mim mesmo. Meu coração engana a mim mesmo. Eu mesmo não consigo ter plena ciência do meu coração. Que se dirá de outro. Mas Deus, Ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. E Ele conhece o coração de cada um habitante da face da terra que está vivo hoje. O que vai nascer e o que já partiu. Porque Deus conhece os corações. Como disse no começo, o conhecimento de Deus não é um conhecimento como o nosso, né? Produzido muito pelas percepções, pelo raciocínio, pela indução, pela dedução. Não, o conhecimento de Deus, tudo está nu e patente diante dele. Ele conhece todas as coisas de forma profunda e instantânea ao mesmo tempo. Deus conhecer todas as coisas, o Deus onisciente, isso nos traz conforto e segurança para nós em tempos de aflições. Salmo 103, verso 13 a 14, nos diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Diga assim: Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece a sua estrutura, irmão. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece as tuas forças. Deus sabe até onde você consegue. Você entende como isso é precioso? Você servir um Deus que te conhece plenamente mais do que você mesmo se conhece? Eu não consigo entender totalmente os meus limites, mas Deus conhece os meus limites. Deus conhece os meus limites. Eu não consigo entender completamente as minhas forças, mas Deus conhece as minhas forças. Eu não consigo entender completamente as minhas fragilidades, mas Deus conhece todas as minhas fragilidades. Amado, sabe o que é que isso me traz? Conforto e segurança. Porque Ele conhece a minha estrutura. E Ele nunca vai colocar sobre mim peso maior do que essa estrutura de pó possa sustentar. Se porventura algum peso maior do que a minha estrutura Ele trouxer sobre mim, certamente a sua mão tornará leve sobre essa estrutura de pó. Porque ela segurará esse peso. Você entende que Deus conhece a sua estrutura? Você entende que Deus conhece que você é pó? Você entende que Deus não vai colocar sobre a sua vida um momento de aflição e tribulação que você não tenha possibilidade de suportar? E ainda assim que Ele coloque algo além da sua estrutura de pó, a mão dele vai sustentar para que não pese sobre você, porque Ele conhece a sua estrutura. Ele não vai colocar sobre você um peso que a tua estrutura desabe e só vire pó. Sabe por quê? Porque Ele conhece a tua estrutura, abençoado. Ele conhece a tua estrutura, serva de Deus. Ele conhece, você está dizendo, não aguento mais, não suporto mais. Mas Deus te diz essa noite: filho, filha, xalabaracantreha, eu conheço a tua estrutura, meu filho.
Eu não esqueci que você é pó, meu filho. Eu não esqueci. Eu sou como um pai que se compadece de seus filhos, que se compadece daqueles que o temem. E tenha certeza de que eu conheço a tua estrutura e que você é pó. Eu sei até onde você pode ir. Você não está só. Eu estou vendo. Eu sou onipresente. Você não está lançado pela ignorância. Eu sou onisciente. Eu sei todas as coisas. Eu conheço a tua estrutura. João. Capítulo 21, nós temos o relato de um diálogo de Jesus Cristo com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro que disse: eu irei contigo aonde preciso for, necessário for morrer, eu morrerei, mas eu estou contigo. Pedro, tu não pode beber o cálice que eu vou beber, Pedro. Não, eu estou com o Senhor, seja necessário o que for. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Tu me negarás. Pedro negou Jesus. Jesus morreu. Passam-se 3 dias, Jesus ressuscita. Após ressurreto, Jesus, em um determinado momento, abre um diálogo com o apóstolo Pedro. E o texto sagrado nos faz o relato desse diálogo. E depois de terem, João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Deus conhece a nossa estrutura, amados. Deus conhecia a estrutura de Pedro. E Jesus chega para Pedro e diz: tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhecia as limitações, as fragilidades do apóstolo Pedro. Deus conhecia o que Pedro era. Deus conhecia o que Pedro estava naquele momento. E Deus conhecia o que Pedro seria. Ei,
Deus te conhece. Sabe o que foi que o Senhor fez com Pedro? Colocou nas mãos dele o que ele tinha de mais precioso: seu santo rebanho, suas ovelhas, os cordeirinhos. Nas mãos de quem? Do apóstolo que o traiu, que o negou. Deus chamou ele para perto e disse: eu conheço a tua estrutura, eu lembro-me que você é só pó, mas eu vou te colocar o que eu tenho mais precioso, porque eu te conheço. Eu te conheço. Santo, santa de Deus, Deus te conhece. No momento da aflição, quando você pensar que está esquecido por Deus, Deus vai chegar pertinho de você e vai dizer: meu filho, eu te conheço. Eu conheço que é a tua estrutura, eu conheço que és pó, mas eu estou aqui para cuidar de você. E ainda vou colocar sobre teus cuidados o que eu tenho mais precioso. Deus conhece, amados. Deus conhece a tua estrutura. Deus lembra que você é pó e Deus vai continuar cuidando de você. A W. Pink escreveu: falta de linguagem apropriada, a incapacidade de dar expressão ao anseio mais profundo da nossa alma, não comprometerá as nossas orações. Falta de uma linguagem apropriada, incapacidade de expressar aquilo que está no íntimo do nosso coração, isso nunca vai comprometer a sua oração. Você sabia disso? Você procurar uma palavra para orar e não encontrar, não conseguir colocar em palavras aquilo que você gostaria de colocar, conseguir expressar aquelas coisas que vêm no coração e você não consegue, nem você mesmo consegue elaborar em palavras o que você está vivenciando ou o que você quer pedir. Você sabe que isso nunca vai comprometer a sua oração diante de Deus? Eu estou na sala de discipulado, eu peço para um novo convertido fazer uma oração. A primeira preocupação dele é: eu não sei orar. A segunda é: eu não sei orar como vocês aqui. Amados, presta atenção. Falta de linguagem apropriada. Aquilo que está no mais íntimo, profundo do nosso ser, que nem mesmo nós conseguimos elaborar em palavras. Isso jamais vai comprometer a sua oração. Sabe por quê, amados? Porque Deus conhece todas as coisas. Até mesmo aquilo que você não consegue colocar em palavras, Ele conhece. Sabe aquelas noites, aquelas madrugadas, aqueles dias que parece que vem um peso no teu coração tão grande, parece que aperta o teu coração e ele fica espremido e tu procura saber o que está acontecendo e não sabe, e procura pedir a Deus: Senhor, é alguém que tu quer que eu interceda por ele nesse momento, e você se ajoelha, vai orar, sem saber nem por quem você está orando, mas você começa a orar e pedir do Espírito Santo, que é a pessoa que você está orando, e você se ajoelha e pede a Deus discernimento, mesmo que você não chegue a conhecer pelo quê? O teu Deus sabe, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, porque o nosso Deus é onisciente. Isaías 65:24 nos diz: será que antes que clamem, aleluia, será que antes que clamem, eu responderei? Oh, aleluia, esse é o nosso
Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então, será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Oh, aleluia, oh, Deus Santo, aleluia, aleluia. Será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ei, servo de Deus, ora, ora, não se preocupa com as palavras, rasga o teu coração diante de Deus, só rasga diante de Deus. Oh, Deus Santo, porque antes que clame, Ele vai te responder. Sabe por quê, amado? Porque Ele conhece todas as coisas. Antes que você consiga elaborar verbalmente o que você está precisando, Ele vai responder. Porque Ele é um Pai que te ama, Ele é um Deus que te ama, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus que tudo sabe. Tere cantará, baracanti, tere cantará. Oh, Deus é bendito, Senhor, é maravilhoso, Senhor. Adorar um Deus que tudo sabe, aleluia. Mesmo quando eu não sei pedir, mesmo quando eu não sei orar, Senhor, Tu conheces e Tu sabes, Senhor Deus, o que estou precisando, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, tere cantará, para cantará. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Deus Santo e bendito, nós te amamos, ó Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Outro atributo de Deus é a sua onipresença. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Diga comigo, Deus está em todo lugar. Sabe por quê, amados? Porque o nosso Deus é perfeito. E se Ele é perfeito, Ele não está limitado ao espaço. O espaço é criação de Deus. O nosso Deus é infinito. O nosso Deus não cabe no espaço. O nosso Deus não cabe no espaço, amados. O espaço é criação dele. Portanto, Deus é infinito. Deus não está limitado ao espaço. Quando falamos da imensidade de Deus, nós comunicamos que Ele transcende todas as limitações espaciais. E está ao mesmo tempo presente em todo lugar. Em todo o seu ser. Imensidade e onipresença são palavras que às vezes nós usamos elas intercambiavelmente. Mas tem uma pequena diferença. Imensidade geralmente nos fala em relação à transcendência de Deus. E onipresença geralmente nos comunica a imanência de Deus. E quando nós falamos de imensidade, nós falamos na infinidade de Deus em relação ao espaço, que Ele transcende ao espaço. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos onipresença, nós falamos que Deus está presente com todo o teu ser, em todo lugar.
e a sua imanência. Quando nós falamos na onipresença de Deus, nós não podemos entender essa onipresença como se Deus estivesse, como fosse um ser muito extenso, né, grande na sua extensão, e tivesse parte de Deus aqui, na densidade, e parte de Deus no seminário da família que está acontecendo hoje no Tempo Central, e parte de Deus lá no Japão, e parte de Deus lá nos Estados Unidos, na Europa e na África. Não. Nós não podemos entender a onipresença de Deus dessa forma. Tá? Não podemos entender a onipresença de Deus como se eu tivesse parte do meu corpo em um degrau, em um lugar, e parte do meu corpo no outro degrau, em outro lugar. Quando nós falamos de Deus, a onipresença dele, ele está presente com todo o seu ser em todo lugar. Não temos aqui uma parte de Deus aqui entre nós. Deus está plenamente entre nós. Em todo o seu ser entre nós. Isso é a onipresença de Deus. Quando falamos na imensidade de Deus, na verdade todo o universo, todo o espaço, ele não pode conter a Deus. Ele transcende essas limitações espaciais. Esse é o Deus que você serve, amado. E quando falamos Deus está presente em todas as coisas, nós falamos que Ele está presente com toda a intensidade do seu ser. Então, quando falamos de onipresença e imensidade, nós falamos isso não no caráter de extensão, de um Deus grande na sua extensividade, mas na sua intensividade. Ele está no todo aqui conosco. Amém? Então é muito importante que isso fique claro para nós. Deus não tem uma parte do seu ser em um lugar e outra parte em outro lugar. Como dizia Pascal, Blaise Pascal, seu centro está em toda parte e sua circunferência em lugar algum. Amém? Ele está com todo o seu ser em toda parte. E aí, amados, a Bíblia nos mostra que o céu e a terra não podem conter a imensidade de Deus. O céu e a terra não podem conter a imensidade de Deus. 1 Reis 8:27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. A terra e o céu dos céus não podem conter o nosso Deus. Isso nos fala de quê, amados? Da imensidade de Deus. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós, e que lugar seria o do meu descanso? O céu é o meu trono, estou sentado, o céu é o meu trono. E a terra é o escabelo dos meus pés. É o banquinho onde eu coloco meus pés. É o puffzinho. É o puffzinho onde eu estendo meus pés para descansar. Ou seja, todo o céu é o meu trono. Perceba. Ele diz o céu é o meu trono. Ele não está dizendo que é a sala do palácio de Deus. Está dizendo que é o trono, é onde ele assenta-se. Todo o céu. E a terra, meu banquinho, meu puffzinho, onde eu boto meus pés. A imensidade do nosso Deus, amados. O céu e a terra não podem conter a imensidade do nosso Deus. Mas Deus preenche o céu e a terra com a sua onipresença. O céu e a terra não podem conter a imensidade de Deus, mas Deus preenche o céu e a terra com a sua onipresença. Jeremias 23, 23 a 24. O Senhor diz:
Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Alegre-se e regozije pela grandeza do seu Deus. Aleluia. Não sou apenas Deus de perto, sou também Deus de longe. Não sou apenas onipresente, sou também imenso. Não sou apenas imanente, sou também transcendente. É isso que o Senhor está dizendo. Não sou apenas Deus de perto, sou também Deus de longe. E aqui Deus já descaracteriza dois erros doutrinários, dois ensinos errados. O panteísmo e o deísmo. O panteísmo que diz que tudo é Deus. E o deísmo diz que Deus abandonou o mundo, a sua própria sorte, segundo o poder que Ele deixou operando no mundo. Deus diz, não, eu sou Deus de perto, mas eu sou diferente da criação, porque eu também sou Deus de longe. Eu sou Deus de perto, estou imanente, estou junto, sou Deus conosco. Mas eu não sou a criação, eu sou distinto da criação. Vocês não são deuses, as árvores não são deuses, a natureza não é nada de mãe natureza, não é nada de deusa. Na verdade são obra das minhas mãos. Porque eu sou Deus de perto, mas eu também sou Deus de longe. E aí ele combate também o deísmo, porque ele diz, eu sou Deus de longe, mas eu sou Deus de perto. Eu não criei o mundo e deixei a sua própria sorte. Eu interajo, eu ajo, eu conduzo, estou presente, sou Deus conosco, Deus de perto e Deus de longe. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Oh, aleluia. Cada vez que eu olho os atributos perfeitos de Deus, amados, mais a minha alma se alegre, mais eu quero me prostrar diante desse Deus e dizer que só Ele é Deus e não há outro Deus igual a Ele. Salmo 139, o salmo que lemos essa noite, versos 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, nos confins da terra, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Que é isso? Onipresença de Deus. Aonde eu for, tu ali estás. Aonde você for, amado, Deus está. Sabe por quê? Porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Chegaram para uma pessoa e disseram, se Deus está em todo lugar, eu sei um lugar onde Deus não está. Qual é? O inferno. Ao que respondeu, a ira de Deus está no inferno. Não tem um lugar, amado, que escape a pessoa de Deus. A ira de Deus está no inferno. A ira de Deus está no inferno. Nosso Deus é um Deus onipresente. Nosso Deus é o Deus onipresente. Aonde quer que queiramos ir, o Senhor ali está. Não nos escondemos dele. Não podemos nos esconder dos seus olhos. Há uma diferença
em Deus está em todo lugar e onde Deus habita. São duas coisas distintas. Deus estava na Boate Kiss. Estava, né, amados? Deus é onipresente, né? Lá onde morreu centenas de jovens, ali em Santa Maria. Deus está no Frotão? Está, né, amado? A gente ferido, enfermo, a gente passa no Frotão, a gente pensa até que é uma unidade policial, né? Tanto policial que a gente vê nos corredores do Frotão, de tanto bandido ferido, hospitalizado lá. Mas Deus está lá. Deus está no Iraque? Está. Porque Deus está em todo lugar, amados. Mas a gente precisa distinguir a onipresença de Deus com a habitação de Deus. Precisamos distinguir presença de Deus com habitação de Deus. Mayan Pirman diz que embora Deus esteja em todo lugar, Ele não habita em todo lugar. Diga comigo, Deus está em todo lugar. Agora diga assim, Deus não habita todo lugar. E ele continua, somente quando Deus entra em relação pessoal com um grupo ou indivíduo, é possível dizer que ele habita com eles. Deus simplesmente não está presente na sua vida. Deus habita em você. Deus simplesmente não está presente aqui na Decidade. Ele habita nesta igreja. Quando eu falo igreja, não falo essas paredes, esses prédios. Falo nós, homens e mulheres, lavados e remidos no sangue de Cristo. Deus não simplesmente está presente em nossas vidas, Ele habita em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra, amados, que a presença de Deus em todo lugar não significa que Deus está igualmente presente em todo lugar, apesar de estar presente com todo o seu ser. Deus está presente de forma diferente, embora com todo o seu ser, e com sentido diferente. Amém? Amém? Deus está presente na sua vida diferente de como Ele está presente na criação. Sim ou não? Porque Ele está presente na sua vida habitando. Ele habita. Habita. Você é a habitação de Deus. Você, nós, corpo de Cristo, somos a habitação de Deus. Por último, amados, quero compartilhar com vocês uma palavra de J.W. Pink, em que ele diz: conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus sabe todas as coisas. Deus está em todo lugar. E os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
Os maus receberão o juízo de Deus. E os bons, a recompensa do Deus, que está em todo lugar e que tudo sabe. Quem somos nós? Os bons. Por que somos bons? Não, porque fomos justificados por Cristo. Então nós não receberemos o juízo do olho que tudo vê, nem do Deus que está presente em todo lugar, mas receberemos a coroa da justiça. Receberemos a recompensa dos santos, do Deus que tudo sabe e do Deus que está em todo lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos faça adorar ao Deus onisciente e Deus onipresente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, reconhecemos, ó Pai, que Tu és Deus grande, Deus perfeito, ó Pai. E nós nos maravilhamos em, Senhor Deus, meditar e contemplar, Senhor Deus, os Teus santos atributos. Ó Senhor, como o meu coração sente-se seguro e confortável, Senhor, em pensar em um Deus que conhece a minha estrutura, em pensar em um Deus que está presente comigo todo instante, a cada momento, em saber que Tu és Deus onipresente, onisciente, e em saber que Tu não somente estás em nossas vidas, mas Tu habita em nós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, te agradeço, ó Pai, porque as minhas palavras não conseguem expressar, Senhor, a alegria e o saltitar do Espírito que há em mim, Senhor, da minha alma, do meu coração. Mas, Senhor Deus, Tu és onisciente. Quando as minhas palavras falham, quando a minha linguagem é inapropriada, Senhor, quando eu não consigo, Senhor Deus, colocar em português, ó Pai, o que está no profundo do meu ser, Tu já conheces, ó Pai. Tu já conheces, Senhor, e antes de nós clamarmos, Senhor Deus, Tu respondes, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós agradecemos, Senhor Deus, porque aprove a Ti se revelar a nós, para que conheçamos o Deus único e verdadeiro, aquele que tem em suas mãos a salvação, aquele que salva. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu Te adoro e Te bendigo, porque Tu conheces todas as coisas. Tu conheces a minha vida, Tu conheces a vida de cada irmão aqui presente. Tu conheces o que vivemos, Tu conheces o que estamos vivendo, e Tu conheces o que ainda viveremos. Eu terei cantará. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és onisciente, onipresente, e porque o Teu Espírito tem revelado isso na Tua santa palavra. Bendizemos o Teu nome, o Deus, o único Deus que tudo sabe, o único Deus que está presente em todo lugar. Em nome de Jesus choramos, ó Pai, em nome de Jesus. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto e Deus de longe também. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês perceberam? Essa música no original, ela diz: é Deus de longe, é Deus de perto e não de longe. Vocês perceberam? Sempre que a gente canta aqui, a gente canta assim: é Deus de longe também, é Deus de perto também de longe.
sei se vocês já perceberam, essa alteração ela foi feita propositalmente, dado o testemunho bíblico das Escrituras, né? Então, quando nós cantamos essa música, tem essa pequena alteração. Não sei se os irmãos já perceberam. A gente canta também de longe, ao invés de não de longe, porque Deus ele é Deus de perto e Deus de longe. Amém? É uma linda canção que desde quando Deus inspirou a compositora, a gente tem louvado em nossos tempos, para a glória do Senhor. Queridos, quero comunicar a todas as mulheres que dia 30 de maio haverá convivência do Ministério de Mulheres, dia 30 de maio, e que as inscrições seguem até o dia 14. Então quer dizer que vocês têm apenas 2 semanas para realizar a inscrição, que ainda não realizou a inscrição. Então as irmãs que ainda não fizeram a inscrição, passa na recepção, faz a sua inscrição. É um dia já tradicional no calendário do Ministério de Mulheres. Todo ano realizam no feriado Corpus Christi. Os maridos se preparem para passar o dia com as crianças, né? Se preparem para passar o dia com as crianças, para fazer o almoço, né? E dar um jeito de deixar a esposa descansar um pouco nesse dia 30 de maio, tá bom? Então, você mesmo, marido, passa lá na recepção e faz a inscrição da sua esposa para ela ter esse dia de descanso para a glória do Senhor, tá? E de convivência com as demais mulheres. Pastor Evandro, trazendo os demais avisos e a oração final. Glória a Deus. Assim de surpresa, né? Os avisos estão aqui. Glória a Jesus. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqui tem os avisos do impacto social. A EAD comunica a abertura das inscrições de voluntário para o primeiro impacto social A Cidade, que será realizado no dia 25 de maio no setor 2. E no dia 18 de maio, a EAD irá promover o terceiro treinamento de facilitadores para o programa de alfabetização de jovens e adultos da Ibrahima. O programa faz parte do projeto Ler para Crer. O treinamento acontecerá no Templo Central, na Rua Tereza Cristina, 673, Centro, no horário das 7h30 às 12 horas. E sábado, os irmãos sabem o que é que vai acontecer sábado daqui? A ceia do Senhor. Amém? E toda a igreja está convidada, convocada para fazer parte desse grande culto, um dos maiores cultos da igreja, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? E também a nossa vigília, né? Sexta-feira, o pastor vai dar aqui os reforços aqui em nome de Jesus. Convido a igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Irmão, quem foi que ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Essa mensagem é gloriosa. Sempre eu digo que nessa passagem é o raio-x de Deus, né, irmão? Aqui não escapou ninguém, todos foram agraciados por essa palavra. Amém? Glória a Jesus. E se você está aqui hoje, pela primeira vez, ainda não aceitou Jesus, ou quer se reconciliar, então essa é a grande oportunidade que o Espírito Santo te concede. Tem alguém nessa noite para Jesus? Ou alguém que queira se reconciliar depois de uma palavra dessa? Glória a Deus, né? Todos estão bem com Jesus? Se todos estão bem, vamos agradecer a Deus por esse culto divino. Que os irmãos continuem orando pelo nosso pastor, para que o Senhor sempre lhe conceda a graça e a virtude e o dom da palavra, né? Aleluia. Deus tem dado esse dom. Altíssimo Deus, e nosso Pai, Deus amado e santo, estamos gratos, Senhor, por este culto divino, Senhor, pela sua presença gloriosa, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque nesta noite, Senhor, o Senhor falou a cada coração.
Pai querido, vamos sair daqui, Senhor, graciado, Senhor, alegre, abastecido, fortalecido, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pelo ensino da tua palavra. Ó Pai Santo, abençoa a tua igreja de uma forma maravilhosa, Senhor. Nos conduz agora em paz, Senhor, para o nosso lar, meu Deus querido, dando uma noite abençoada. E abençoa, meu Deus amado, aqueles que não puderam. Ah, Senhor da glória, contempla, Senhor, meu Deus querido, com teu alento, abençoando poderosamente. Abençoa, Senhor da glória, os dias da manhã, meu Senhor. Abençoa todos os trabalhos, Senhor, que vão acontecer. Abençoa a Santa Ceia, que seja, meu Deus amado, um culto cheio da tua graça, da tua presença majestosa. E assim, meu Senhor, fica conosco e nos abençoa e nos leva em paz para o nosso lar. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que adoram o Deus onipresente e onisciente dizem...